Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Vamos dar início aos seminários temáticos do segundo grau. Nós do SEDUC estamos muito contentes de receber a todos, né? E explicando um pouco como é que foi a construção desse evento, nós do SEDUC sempre, a cada ano, nos reunimos com os assessores de gabinete para programar as atividades, a capacitação para aquele ano. Esse ano também não foi diferente, né? Tem várias atividades que, após essa reunião com os assessores, foram diligenciadas, e uma delas, então, é o que nós denominamos seminários temáticos para segundo grau, que é sobre todas as temáticas referentes ao novo CPC. Nós, então, posteriormente, quando delimitamos esse tema em função dessa reunião, se vocês se lembram, nós mandamos uma pesquisa, uma enquete para todos os servidores colocarem quais seriam as demandas, quais seriam os temas referentes ao novo CPC. Já que, em relação ao novo CPC, nós já tínhamos feito o aulão com o Dr. Reinaldo, já tínhamos feito o talk show, inclusive o Dr. Daniel também esteve presente, e nós queríamos, então, para segundo grau, aprofundar quais seriam esses temas. E desses temas que vieram, nós, e aí em alinhamento, em conjunto também com a doutora Maria Heleda, alinhamos esses 9 temas, né, dos quais 8 estão presentes na programação que está sendo enviada. Hoje já vai ser enviada, no caso, também para o próximo evento. E um desses temas, do último evento, vai ser junto com um evento da Escola Judicial, já que a temática sugerida aí era a mesma temática do evento da escola. Tá? Então, nós contemplamos todas as propostas, todos os questionamentos, todas as demandas que vocês nos enviaram nessa proposta de todos esses temas sobre o novo CPC. A proposta, então, é de que nós, então, convidamos juízes que estão estudando sobre o tema, que se dedicam, que estão, né, além de trabalhar com o tema, se dedicam no estudo e no aprofundamento. Então, a grade, né, dos juízes convidados teve essa escolha, né? Então, a gente agradece a todos, né, que gentilmente aceitaram esse convite. A proposta é de que haja, então, nessas 2 horas, uma fala, uma exposição do conteúdo, e que também haja um tempo para debates, para perguntas, para aprofundamento desses temas. Quero registrar também que a primeira parte, então, de todos esses eventos dos seminários vai ser gravada, e essa gravação, então, vai ficar disponível depois, nós informamos na página do SEDUC, e assim vai poder ser acessada não só por vocês, outros colegas que não puderam estar presentes, como também os nossos colegas da primeira instância. Então, como um material de estudo, um material de consulta. Tá? Quero apresentar, então, né, o Dr. Daniel Lisboa, que vai dar início ao nosso tema de hoje, né, a fundamentação da decisão. Mestre em Direito das Relações Sociais pela Universidade Federal do Paraná, graduado em Direito pela Universidade do Paraná, aprovado em diversos concursos públicos, incluindo a Magistratura do Trabalho em 5 tribunais, professor de pós-graduação preparatório para concurso público, e também é o nosso juiz substituto lá em Itajaí, isso na primeira vara. Né? Então, com vocês, o Dr. Daniel, espero que seja, né, um momento bem proveitoso e que depois vocês possam, então, também nos dar o feedback na avaliação. Quem ainda não assinou a lista de presença, por favor, também o faça. Obrigado e bom evento. Obrigado, agradeço o convite. Fico preocupado com o resultado final da minha fala, espero que agrade aos senhores. Vou fazer o possível para isso. Inicialmente, queria dizer para todos que eu gosto de um diálogo, costumo falar para uma plateia interativa, então, por favor, fiquem à vontade. O nosso modelo é de perguntas ao final, mas se acontecer uma situação de extrema relevância, de uma possibilidade, de uma inquietação tão grandiosa que não possa esperar, levante a mão, eu não me incomodo, fiquem à vontade, tá? Pessoal, é um prazer falar para vocês, eu gosto de falar aqui na minha casa, é sempre bom. Às vezes a gente fala em outros tribunais e tá aqui dentro de casa é muito legal, é muito gratificante. Começando então o nosso tema, fundamentação da decisão,
É um tema que, com o novo CPC, tornou-se palpitante. Até então, ele era relegado a uma situação de segunda importância, mas os parágrafos do artigo 489 trouxeram um debate todo novo sobre ele. E eu poderia falar sobre esse assunto, que é um assunto que eu gosto, um assunto que eu tenho mais estudado ultimamente, por algumas horas, mas pela exiguidade do tema, eu vou ter que dar um panorama geral para vocês, mas que vai poder ser aprofundado ao final se a gente tiver, se vocês tiverem interesse nisso com as perguntas, tá bem? Inicialmente, para entender o problema, eu vou fazer uma explanação a partir de um tripé. São 3 elementos que eu entendo que são muito relevantes para a gente compreender o tema final. Então, para vocês compreenderem como é que vai ser a exposição, a sequência dessa exposição, que particularmente eu sou adepto do método, então eu acho que se vocês conhecerem o início, o meio e o fim, desde logo, vocês vão saber onde é que eu estou querendo chegar a cada momento e não vão se perder na nossa conversa. Eu vou começar então falando sobre esse tripé, sobre 3 elementos que são essenciais para a compreensão inicial do tema. Na sequência, eu vou falar o que eu acho do artigo 489. E no final, último momento, eu vou dizer para vocês se eu entendo ou não que ele seja aplicável ao processo do trabalho. Tá? No final, uma conclusãozinha, retornando às questões que a gente debateu no curso da nossa conversa. Então vamos lá. O que seria esse tripé? O que seria essa qual a necessidade dessa intelecção desses 3 primeiros pontos que são relevantes? O primeiro deles são os princípios do contraditório e do devido processo legal. Compreender o que são esses princípios é extremamente relevante para compreender fundamentação de sentença. E são 2 princípios muito, muito, muito básicos. O princípio do devido processo legal, e eu já vou antecipo para vocês que quando eu digo que são princípios básicos, não significa que são princípios simples. São princípios básicos porque são elementares ao estudo do direito. Vocês vão imaginem que o devido processo legal está previsto de forma expressa desde 1215. Magna Carta, Inglaterra, medieval, há muito tempo atrás já se falava no direito de forma expressa sobre devido processo legal. Hoje em dia, claro, vocês sabem que é um princípio que se multiplicou. A gente fala em due process of law no direito anglo-americano, a gente fala em devido processo legal substancial, formal, etc. Mas não interessa muito isso para a gente aqui. O que nos interessa é um conceito mais básico de devido processo legal, que é a possibilidade aliás, é o direito do réu de ser processado por regras processuais pré-concebidas e aplicadas pelo Poder Judiciário. Essa é a concepção mais simplória de devido processo legal. O segundo princípio, que é muito relevante para a compreensão do tema, é o princípio do contraditório. O princípio do contraditório é novo, é recente? Não. Direito romano falava assim, audiatur et altera pars. Era um princípio de direito romano. Temos, então, mais de 2000 anos. O que ele significava? Direito de ter conhecimento do processo e poder reagir ou se manifestar em relação às decisões que lhe são contrárias. Não sei se vocês já leram o Processo do Kafka, mas nesse livro, a partir de uma noção de realidade fantástica, a gente percebe como o princípio do contraditório é interessante. O Joseph Kay é processado por um crime que ele não sabe qual. E ele é levado por uma burocracia que ele não compreende como, até o resultado final, que é uma sentença de morte. Ele não sabe que crime que ele cometeu. Ele não sabe quem o julgou. Ele não sabe nada. E no final, pela força da burocracia, pela incompreensão da burocracia, ele se sujeita à pena. Isso é realidade fantástica. É tão absurdo que a gente não consegue compreender de outra forma. É um livro que o Kafka
não sei se queria que fosse editado, porque ele foi editado pós-mortem por um editor que tinha os direitos dele e que entendeu que estava pronto, que aquele livro estava pronto para ser publicado. Não sei se o Kafka achava que estava, a gente nunca vai saber, mas é interessante vocês perceberem o seguinte, nenhum escritor de realidade fantástica aceitou, de propósito, com segurança, publicar um assunto que chamava tanto atenção. Era tão absurdo, tão impressionante. E olha que ele já tinha publicado um livro de um sujeito que virou uma barata. Mas, enfim, o princípio do contraditório é relevante nesse aspecto. E aí, eu tenho um filhinho de 1 ano, e um amigo meu estava manifestando, me contando o que ele deixa o filho dele mais velho assistir, o que ele não deixa. Porque a gente, quando é pai recente, a gente vai perguntar para os amigos, né, o que pode... O que o teu filho assiste? O que você faz para educá-lo bem? O que você não faz? Enfim. E aí ele me deu uma lista de desenhos que ele assistia. Ele me falou assim, olha, eu gosto que os meus filhos assistam desenhos que eu assistia na minha infância. E aí me deu uma lista. E nessa lista tinha um desenho que, por um acaso ali, eu apertei em um deles e fui olhar. E aí eu me deparei com isso aqui, ó. Desculpa se for ridículo, mas eu escolhi mostrar com autorização. Então, as culpadas, se vocês não gostarem, estão aqui no auditório e podem ser devidamente admoestadas. Que é isso aqui, ó. Não. Ó. Hoje aprendemos sobre a importância de ouvir os outros. Corpo. Um momentinho aí. Um grande erro de Vulcan foi dar ouvidos à maligna sem perguntar a ninguém a sua versão da história. Corpo. Antes de culparmos alguém por fazer alguma coisa, temos que primeiro pedir para ele contar a sua versão da história. Porque às vezes nos enganamos sobre quem culpar. Corpo. Ouça sempre o que outras pessoas têm a dizer. O que você quer, mentor? O jantar está pronto. E aí, eu me lembrei e eu pensei o seguinte, olha só, eu posso provar agora, de forma incontestável, que o princípio do contraditório está encalacrado dentro do nosso aprendizado desde a infância. Quem tem a minha idade assistiu o He-Man e escutou o Gorpo falando isso. Ouça os outros. Isso é contraditório. Na forma mais básica, como eu comentei com vocês. Então, olha lá. O contraditório e o devido processo legal, pessoal, eles estabelecem, a partir de seu conjunto, um método de debate. Um método de debate para o processo. E esse método de debate é o método dialético. Um método que existe desde da antiguidade clássica e que foi estabelecido de forma muito relevante para o processo. Por quê? Porque ele é concebido a partir de uma ideia de busca da verdade a partir da negação. Contraditório, negação. As palavras têm tudo a ver. Então, esses princípios processuais, que vocês sabem, são fundamentais, estão na Constituição Federal. A gente conhece desde que é criança, está dentro do realismo fantástico como algo relevante. Eles estabeleceram, ou seja, eles são absolutamente fundamentais para o processo, eles estabeleceram um método de debate, método dialético, que é o método que a gente utiliza no direito para a busca da verdade. E como é que a gente faz? Da seguinte forma, a gente tem uma tese, que é a petição inicial. A essa tese se contrapõe uma antítese, a sua negação, a contestação. E no final, o processo que nós juízes fazemos, que vocês assessores minutam, é o processo que seria a síntese desse método, a sentença, o acórdão, enfim, a decisão. Observe então que o método está estabelecido. Esse é o primeiro tripé. O primeiro pé do tripé, não é o primeiro tripé. O segundo pé desse tripé, pessoal, é a necessidade da gente compreender uma técnica de julgamento.
E para compreender essa técnica de julgamento, vocês já conversaram com o professor Tiago, que vem aqui falar sobre fundamentação, meu amigo, e ele apresenta para vocês um método que ele gosta e que eu também adoro, que é aquele baseado nas obras do professor McCormick, escocês. Eu não tenho tempo para explicar a miúde como é que esse método, essa técnica de julgamento é aplicada. Mas eu vou tentar, en passant, falar alguma coisa para vocês. Veja bem, tudo começa, a argumentação mais simples, mais básica, que se pode pensar numa decisão judicial, é uma técnica dedutiva, racional, baseada num raciocínio silogístico. Como é que ela se forma? A partir da apreensão de uma premissa maior, uma premissa menor, que leva a uma conclusão. A premissa maior é a lei. A premissa menor são os fatos. A conclusão é a consequência jurídica disso. Então, esse sistema de decisão, de apreensão de fundamentação racional, me parece que é o mais singelo e é excelente, porque exclui a subjetividade. E a gente vai escutar na sequência que uma decisão com menos grau de subjetividade é uma decisão mais socialmente aceitável. Quanto mais imbricada a decisão com conceitos, com questões subjetivas do julgador, pior para o resultado final. E essa ideia de silogismo, então, essa ideia desse raciocínio silogístico, ele acaba sendo extremamente importante pela sua simplicidade. Vamos dar um exemplo da nossa vida concreta. Está lá na Constituição Federal. Trabalhou mais de 8 horas, tem direito a hora extra. Singelo. Qual que é a premissa menor? O autor trabalhou 10 horas. Qual que é a conclusão? A ré tem que pagar-lhe 2 horas extras. Acabou. É simples, é singelo e é absolutamente suficiente. Tá? Por que eu acho que a gente tem que cuidar, a gente tem que evitar uma decisão que não seja simples? Porque as complexidades, elas vêm até o juiz. Elas são trazidas ao juiz porque os fatos sociais são muito impressionantes e novos e estão em ebulição e a lei não consegue alcançá-los. Então, dentro dessa técnica do McCormick, a partir dessa noção de silogismo, a partir de argumentação racional, de raciocínio silogístico formal, a gente pode ter de cara problemas em 2 esferas. A gente pode ter complexidade na esfera do direito ou complexidade na esfera dos fatos. E o juiz é instado a resolver esses problemas. Então, vejam lá, dentro desse modelo que o McCormick chama de justificação por dedução, a gente pode ter um problema na premissa normativa. Lembram lá que eu falei para vocês, a premissa maior? Então, a gente pode ter um problema na premissa normativa. Esse problema na premissa normativa pode ser de 2 matizes. A primeira, a gente pode ter um problema de interpretação. Quando que isso acontece? Quando a norma não é clara. Quando a norma não é clara, então, incumbe ao julgador expor qual é o sentido da norma. Ou seja, na fundamentação, ele resolve um problema na esfera da premissa normativa. Na esfera, então, para explicar o que aquela norma significa. E, a partir dessa explicação, poder resolver o caso concreto. Tá bom? Como é que a gente faz isso no direito do trabalho? Tem um princípio que é só nosso. Quando uma norma tem mais de uma interpretação, como é que a gente resolve? Alguém falou certo aí. Indúbio pro operário. Observem. Indúbio pro operário serve para resolver problemas na esfera normativa, jamais na esfera fática. Na esfera
normativa. Então nós temos mais de uma interpretação para a mesma norma. Qual a interpretação, qual o sentido nós vamos dar a essa norma? Aquela que for mais favorável ao empregado. Além de a gente vai usar também técnicas de hermenêutica gerais, válidas, interpretação gramatical, lógica, histórica, sistemática, enfim. Nós somos preparados como juristas para resolver esse problema. Isso a gente estuda na faculdade. Além do problema de interpretação na premissa normativa, a gente pode estar diante de um problema de pertinência. O problema de pertinência, pessoal, ele significa o seguinte: qual norma eu vou aplicar para resolver esse problema concreto? Observem que a gente está diante de outra situação. Na primeira, a gente não tinha dúvida de qual norma aplicar. A gente só tinha dúvida no sentido dessa norma. Agora, a gente tem um problema de pertinência. A gente não sabe qual das normas deve ser aplicado àquele caso concreto. De novo, o direito e processo do trabalho tem uma solução só nossa, caseira. Lembram? Norma mais favorável, exatamente. Então, o princípio protetivo nos ajuda tanto na primeira hipótese quanto na segunda hipótese. A gente vai aplicar a norma mais favorável. A súmula 437 do TST estabeleceu um critério de distinção para saber o que pode ser negociado e o que não pode ser negociado. Quando que uma norma vai ser aplicada, quando vai ser aplicada uma norma estatal e quando vai ser aplicada uma norma convencionada entre as partes. Versa sobre saúde, higiene e segurança? Versa. Então, há patamar civilizatório mínimo que não pode ser excluído. Nesse aspecto, a convenção coletiva não é válida, vale a lei. Isso é uma resolução de um problema de pertinência. Deixo de aplicar a norma coletiva em prol da lei nessa hipótese. Porque a gente elegeu esses elementos, saúde, segurança e higiene, como inalienáveis, irrenunciáveis e não negociáveis. Decidiu-se assim. É um exemplo. A gente tem muito aqui no direito do trabalho colisão de normas. Especialmente quando a gente pensa em direito coletivo do trabalho com a tipificação mínima do direito individual do trabalho. A gente aprende isso na faculdade e a gente sabe resolver. Nenhuma novidade. Talvez o nome seja novidade. Agora, o que é? Nenhuma novidade. Nós podemos ter também, pessoal, problemas agora não mais na esfera normativa, mas na premissa fática. A gente já superou a primeira situação. A gente já decidiu qual norma a gente vai aplicar. Resolvermos os problemas de pertinência, resolvemos os problemas de interpretação da norma. A norma a gente já sabe qual aplicar. Agora a gente vai para a definição da premissa fática. Essa aqui é terrível. É terrível porque ela pode gerar dois problemas. O primeiro é o problema de prova. E quando a gente chega num problema de prova, estava até conversando no corredor aqui agora com o desembargador Manzi, a gente foge da esfera da argumentação dedutiva. E a gente faz, e todos fazemos, tem que se fazer uma meia-culpa, uma argumentação absolutamente retórica para a decisão, para a escolha da prova que nós temos como melhor. Observe qual é o problema de prova. O problema de prova é definir se, num dado processo, existe prova suficiente para carimbar um dado fato como verdade processual. Porque a realidade aqui entre nós que já somos da prática do direito, não só teóricos, a gente pode falar sem medo de errar que a verdade processual não é a verdade material. A verdade material, ninguém sabe. Ela se perdeu no espaço e no tempo. Nós temos um arremedo de verdade material. A gente busca como utopia a verdade material, mas a gente estabelece no processo a verdade processual. E o estabelecimento dessa verdade processual é muito difícil.
Porque não existe hoje, na técnica de direito tupiniquim, fora do Brasil tem, aqui não, uma sistematização científica de formas de avaliação de prova. E assim sendo, o que a gente faz aqui? Nós fazemos escolhas baseadas na retórica e a gente coloca aquela ideia do princípio da imediatidade. Uma colega minha uma vez falou assim: eu olho no olho para ver a alma da testemunha e com isso eu sei quem está falando a verdade. Tá bom, né? Eu não tenho esse poder. Eu particularmente sofro muito. E aí eu tenho que aplicar uma regra, que eu vou explicar para vocês mais ou menos como é que é. Para certificar a verdade, eu faço assim, ó. Eu vou caminhando. A primeira coisa que eu faço é decidir se teve, verificar se teve controvérsia. Isso é técnica pura. Está controvertido o fato ou não está controvertido? Beleza. Não está controvertido, carimbo verdade formal. Fato em controvérsia é verdade. Acabou. Segundo, está controverso. Tem que dar o segundo passo. Esse fato está provado ou não está provado? Essa decisão é muito difícil. É muito difícil. Porque você pode acreditar ou não na testemunha. Você pode dar mais valor ao documento ou você pode dar mais valor ao depoimento pessoal. E assim vai. Digamos que eu defini que está suficientemente provado. Ótimo. Carimbo verdade formal. Não consegui chegar a uma conclusão. E aí, na dúvida, pessoal, eu, Daniel, opto por dizer que não provou o suficiente. E se eu só estou na dúvida, o fato não foi provado. Isso é uma questão controvertida. Tem juízes que vão ter um posicionamento político diferente a respeito disso. Absolutamente corretos. Estou dizendo a minha opinião sobre o fato, sobre a situação. Estou na dúvida. Não provou suficiente. Não provou suficiente, eu tenho mais um passo, eu dou mais um passo, e aí eu exerço de forma absoluta a aplicação de técnica processual novamente. De quem é o ônus? Isso aí é técnico. O ônus é do autor por esse motivo, o ônus é da ré por aquele motivo. Definir de quem é o ônus da prova, eu consigo definir qual é o resultado da verdade formal daqueles autos. Provou ou não provou, o ônus é dele. É assim que a gente faz para resolver isso. Mas essa argumentação, pessoal, ela não é dedutiva, ela não é lógico-formal, ela é retórica. Tem duas testemunhas, uma dizendo água, outra dizendo fogo. Escolha. Até quem ouve a testemunha, até por causa dos olhos e da janela da alma, embora eu pense que isso tem muito mais a ver, com uma questão de empatia, e aí isso é grave, porque a gente tem que tomar muito cuidado com essa preconcepção. Pô, eu sou elite, é evidente que eu sou elite, eu tenho estudo, eu falo português razoavelmente bem. Em quem eu me espelho? No reclamante ou no reclamado? Quem eu vou achar que está falando a verdade? A gente tem que ter consciência disso, para evitar essas armadilhas da mente humana. Diante disso, então, para concluir, eu tenho um problema, então, dentro das premissas fáticas, eu tenho problemas de prova para resolver. Tenho técnica para resolver. Chega um momento que não tem técnica, é retórica. Tem juiz que fala assim: me convenço que fulano de tal, que a situação fática é essa. Na medida do possível, pessoal, vamos procurar uma razão para isso. Por que a testemunha que falou a água é a testemunha que realmente tomava água, enquanto a testemunha que falou fogo é a testemunha que ficava na porta de entrada da empresa. Então a que tomava água sabe que aquilo era água, não era fogo. É um elemento
bom, razoável, racional para desqualificar uma testemunha em detrimento da outra. Mas às vezes a gente não tem esse elemento. Às vezes a gente não tem. Às vezes um dos dois estão mentindo e às vezes a gente não consegue saber quem. Enfim, para além do problema de prova dentro da premissa fática, que é um problema seríssimo, nós temos um problema de qualificação também. E esse é outro problema que eu não sei se eu devia estar falando isso pro pessoal que depois vai ver minhas sentenças. Mas vou falar, vai. Eu sou um boca mole mesmo. Dentro do problema da qualificação, então, a gente tem que decidir se um dado fato é suficiente para se qualificar como a fatispécie ou a hipótese normativa daquela norma que a gente pretende ver aplicada. Observem, esse problema não está na esfera normativa. Eu sei qual norma aplicar. Eu sei o que essa norma diz. O que eu não sei é se esse fato que eu carimbei como verdade formal se encaixa exatamente naquela fatispécie. De novo, para ficar bem claro para vocês, lembrando lá o Paulo Otávio, ele tem um brinquedinho lá que tem uma bolinha que encaixa na bolinha, um coração que encaixa no coração, uma estrelinha que encaixa na estrelinha. Eu sei quais são os buracos que eu tenho para encaixar ali. Agora eu estou na dúvida se um negócio que é oval mas está quase cilíndrico, se ele vai entrar na bolinha ou se ele não vai encaixar ali. Eu estou nesse problema aqui. Me fiz claro? Ótimo. Então, dentro dessa hipótese dessa hipótese de problema na premissa fática, a gente vai ter que resolver se eu posso subsumir ou não, se eu posso fazer, então, aquele pensamento inicial que eu falei, aquele silogismo inicial que eu falei para vocês, a partir de um fato que eu tenho como verdade lá. E quando é que isso acontece na nossa vida prática? Quando vem o autor e fala o seguinte: juiz, eu tinha metas a cumprir e eu quero um dano moral por causa disso. E aí, eu vou ter que decidir se estabelecer metas gera ou não gera dano moral. Eu sei o que é dano moral, mas dentro daquele caso concreto, aquilo é dano moral? Aquilo é um aborrecimento? Que é menos que dano moral, que não dá indenização? Aquilo é direito do empregador? Está dentro do poder empregatício? Ele tem que gerir a mão de obra que ele está pagando por ela. E aí? Eu vou ter que estabelecer critérios. Estabelecer esses critérios é muito difícil. Então, esses dois problemas, pessoal, os problemas da premissa fática, a gente não aprende a resolver na faculdade. A gente fica lá no direito, esquece de como resolver problemas na premissa fática. E agora aqui a gente tem que sentar e pensar. E para resolver esses problemas, a gente tem que entrar lá no nosso subconsciente. Porque a valoração, a nossa forma de pensar, as nossas opções políticas vão fazer diferença nessa hora. É algo a gente pensar. Mas, enfim, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: o juiz, para fundamentar uma decisão, tem que partir de algum critério técnico. E esse do McCormick me parece extremamente técnico. Esses quatro problemas, essas quatro complexidades, uma vez resolvidas, solucionam um caso concreto? Geralmente sim, mas pode acontecer de não resolver. O McCormick, então, fala em justificação de segundo grau. Ele fala o seguinte: se a gente não conseguir resolver com silogismo, por dedução, resolvendo os problemas na premissa normativa e na premissa fática, a gente vai ter que decidir com base em elementos que extrapolam o direito pura e simplesmente. A gente vai ter que buscar elementos de justiça formal para não julgar de forma diferente casos semelhantes. É horrível fazer isso. É muito importante que a gente busque a realização da justiça formal. Eu, particularmente, acho que desobedecer justiça formal é pior do que desobedecer justiça material.
Porque, pô, é muito básico você tratar igualmente iguais. E se isso não acontece, é terrível. Tratar desigualmente desiguais é muito importante também. Mas tratar igualmente iguais ainda é um passo anterior. Ainda está na primeira fase dos direitos fundamentais. Se vocês lembrarem naquela teoria de igualdade, legitimidade e fraternidade que separa os direitos fundamentais de primeira, segunda e terceira geração. Ou melhor, dimensão. Enfim, na dedução, então na justificativa de segunda ordem, quando eu não consigo resolver um caso concreto com base na dedução, eu vou buscar justiça formal. Procurar precedentes, procurar casos semelhantes para resolver aquele meu. Eu vou ter também que tomar cuidado para não contrariar normas válidas. Nenhuma norma pode ser contrariada na justificativa de segunda dedução. Porque se tem uma norma sendo contrariada, essa norma vai te trazer a resposta pela dedução. Então você não precisa chegar na segunda ordem. Uma terceira questão que a gente tem que tomar cuidado quanto a isso é sempre basear essa decisão nos princípios gerais do direito e nos princípios específicos do direito do ramo do direito que você está aplicando. Ou seja, buscar nos princípios a solução do caso. E para finalizar, se nada der certo, nos resta argumentos consequencialistas, que a gente vê muito em decisão judicial e que a gente devia ver muito pouco. A solução melhor para esse caso é essa. Porque senão, é consequencialismo. Porque senão o Estado vai quebrar. Porque senão o empregador vai ter que fechar a empresa. Porque senão não importa. Na grande maioria das vezes. É a última ratio da gente para o julgamento. Porque o juiz não pode fazer non licet. Eu queria ser juiz romano. Eu queria ser pretor. Eu não posso, infelizmente. Porque nasci fora da época. Mas o pretor andava com o pessoal segurando um cajado e ele tinha direito de mandar bater em quem ele quisesse com o cajado. Isso é legal pra caramba. Mas mais impressionante do que isso é o seguinte: se viesse um caso para julgamento para ele e não tivesse norma a ser aplicável, a norma a ser aplicada naquele caso, ele ia dizer assim, non licet, próximo. Não tem solução. A gente não pode fazer isso mais. A gente tem que julgar. E se não tiver outro jeito, vai ter que ser com base no consequencialismo. Mas, como regra, evitemos. Então, pessoal, há técnica de fundamentação. Há formas de se pensar, de se racionalizar a fundamentação. E isso é importante que a gente tenha em voga e que a gente, na medida do possível, aplique. Segundo pé do nosso trio. O terceiro, quando eu estava preparando isso aqui para vocês, eu achei que ficava legal falar o seguinte: a motivação da motivação, ou a razão da fundamentação. Por que fundamentar? E é importante que a gente pense por que fundamentar. A gente fundamenta para ter dois efeitos. O primeiro é endoprocessual. Nós precisamos gerar coisa julgada, nós precisamos resolver o caso concreto, nós precisamos estabelecer os limites da condenação jurídica. O segundo, contudo, é muito mais relevante, que são os motivos exoprocessuais da fundamentação. E os motivos exoprocessuais são garantia do Estado democrático de direito, criação de um repertório de precedentes, possibilidade de previsibilidade das decisões judiciais, demonstração de inteligência e imparcialidade no julgamento, para que as decisões não sejam levianas, não sejam baseadas no querer ou por interesses alheios à justiça. Garantia da legalidade, da separação de poderes, da democracia, do contraditório e da ampla defesa. Ou seja, quando a gente fundamenta,
a gente se coloca para a sociedade, enquanto poder, como democrático. Porque até então o poder judiciário não era. Nós já vamos falar disso daqui a pouco. Na fundamentação, eu gosto que o Michel Tarufo fala assim: o juiz apresenta a aproximação do direito e do bom senso. Eu acho isso muito legal. Porque é justamente isso que a gente faz. Bom senso. Continuando, então, a gente tem a gente compreende esse tripé relevante para poder chegar a alguma conclusão. E ele estaria completo se não tivesse uma quarta situação, que aí já foge ao tripé, porque ele não está baseado na noção de fundamentação, mas é um conceito que a gente tem que ter, importante na nossa mente para poder chegar a alguma conclusão. Vocês já ouviram falar em cumulação objetiva? Na petição inicial, na defesa, o que significa isso? Existe mais de um pedido dentro de uma ação. Cumulação objetiva. Vocês já ouviram falar também de cumulação subjetiva, quando tem mais de um autor ou mais de um réu numa demanda. Mas acontece também, pessoal, e eu quero abrir o olho para vocês disso, da existência de cumulação causal. E o que é cumulação causal? Cumulação causal é quando o autor ou o réu traz mais de um elemento de fato ou de direito para que a tese dele seja reconhecida como válida. E a gente aqui, nessa situação, na existência de cumulação causal, tem que resolver todos os problemas, ou a gente não fundamenta de forma correta. Olha só. Antes que eu esqueça aqui. O autor, na petição inicial dele, ele diz assim, ó: se 1, então, resultado é X. Se 2, então, resultado é X. Por dois motivos diferentes, de fato ou de direito, eu tenho que ter a consequência X. Tá bem? E aí, acontece, porque eu já vi, porque eu já fiz provavelmente, ninguém é perfeito, de na minha fundamentação eu dizer o seguinte: não houve um, não um, logo, não X. Tchau. E o 2? Faltou fundamentação. Isso aqui pode acontecer na defesa também. O réu, o autor, não tem direito a X pelo fato 1 e não tem direito a X pelo fato 2. Eu tenho que me manifestar sobre os dois fatos, ou sobre as duas situações. Se eu não me manifestar sobre uma delas, eu não fundamentei adequadamente minha decisão. Cabe embargos. E daí, os juízes começaram a decidir assim: o juiz não tem que responder. Como é que eles falavam? Tanto que eu não fazia porque eu não sei como é que falava exatamente. O juiz não tem que preencher questionário pelas partes. A sentença está devidamente fundamentada. Indefiro os embargos, multa por litigância de má-fé. Tá? Mas não falou, cara. Me desculpe, mas a sentença não está fundamentada. Faltou. Porque ele não percebeu que houve cumulação causal. Tá? Vamos dar um exemplo prático da nossa vida aqui. Olha só. Autor. Trabalhava 10 horas por dia, que era hora extra. Réu. Era externo. E não laborava mais que 8 horas.
2 elementos para o não no X. Qual que é o primeiro elemento? Externo. Qual que é o segundo elemento? Não trabalhava 8 horas. Basta o juiz afastar a situação dele ser externo? Ou basta o juiz dizer que ele trabalhava mais de 8 horas? Não, tem que falar os dois. Só um exemplo rapidinho do que eu quero que vocês tenham em mente para conseguir chegar a alguma conclusão. Então nós temos aquele tripé que eu mencionei para vocês, e agora eu sei que existe acumulação causal, para além da acumulação objetiva e subjetiva na demanda. Veio um novo CPC. E aí, pessoal, a gente veio numa fase que vocês sabem tão bem quanto eu, em que o Poder Judiciário está sendo atacado. Hoje, a gente vive uma fase negra do Judiciário. A gente sabe disso. O novo CPC, ele foi pensado por advogados. E diante disso, foi feita uma opção legislativa, que podia ter sido diferente. Mas foi feita uma opção legislativa por impor ao magistrado que a decisão se faça de forma fundamentada a partir de um padrão pré-estabelecido pela lei. Antes, a gente tinha artigo 93 da Constituição Federal. As sentenças devem ser fundamentadas, ponto. Agora, a gente tem o artigo 93 da Constituição Federal regulamentado. Regulamentado. A fundamentação é importante, a gente já estudou isso. A gente já falou disso. Com a fundamentação, o Poder Judiciário deixa de ser aristocrático, porque o Poder Judiciário traz seus membros, recruta seus membros na sociedade por concurso. Vem os melhores. E passa a ser democrático, porque ele mostra os motivos para uma dada decisão. Então, ele tem uma relevância muito grande. Mas aí, o legislador optou por fazer a regulamentação do que seria, de como fazer essa situação tão importante no parágrafo do 489. Ih, era para estar aqui. Só um minuto. Viu. Aqui, olha lá. E aí vem o 489 nos seus parágrafos para explicar o que é fundamentação. Vamos estudar isso aqui. Parágrafo 1º. Não é fundamentada a decisão que indique, reproduza ou faça paráfrase de ato normativo sem explicar sua relação com a causa em questão decidida. Lembram que eu falei da técnica? Se a gente tivesse, se todo mundo aplicasse técnica no julgamento, nós não precisaríamos desse inciso primeiro. Eu não falei para vocês que a gente tem que certificar a verdade formal por um procedimento técnico? Se é assim, só dizer qual que é a lei aplicável, é evidente que não é suficiente. Eu só resolvi o problema da premissa normativa. Da premissa fática, não. Então, nesse aspecto, eu concordo com o legislador. Não porque não concordo que precisava escrever isso aí. Porque, para mim, isso é 93 da Constituição Federal. Mas, talvez, para lembrar alguns, tenha sido relevante. Quando eu passei no concurso em São Paulo, eu entrei com... E aqui também, né? Eu entrei com mandado de segurança porque eu não tinha 3 anos de atividade jurídica. E aqui eu ganhei uma liminar e tomei posse. E lá em São Paulo, a minha liminar foi indeferida da seguinte forma. Indefiro por ausência de periculum in mora. Pô, isso não é suficiente. Por ausência de periculum in mora, por quê? Porque se o magistrado vier a ser nomeado posteriormente com a garantia da sua colocação, recebendo do Estado os salários retroativos, ele não vai ter dano. Acabou, sem problema. Só que não foi isso. No final eu fiquei pensando, será que não teria sido bom se eu não ganhasse nenhuma liminar e daí eu ficava uns 10 anos em casa e recebia todos os salários de uma vez só sem trabalhar? Eu não sei. Enfim, olha lá. O inciso 2.
empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso. Conceito jurídico indeterminado é um tipo aberto. Eu tenho que explicar o que significa. Atividade de risco. O que é atividade de risco? Tem que fechar o tipo. Eu não posso deixar esse tipo aberto. De novo, é evidente que dizer que a empresa tem responsabilidade objetiva porque tem atividade de risco, logo defiro o acidente de trabalho, não é suficiente. É atividade de risco qual? É atividade de risco específico. Para quê? Para danos como o que aconteceram com o autor. Agora fundamentou. Como assim? O pessoal que já tem aula comigo já escutou isso 1000 vezes. O sujeito sofreu acidente de trabalho dentro de um canteiro de obras. É atividade de risco? É? Sim? Qual? Sabe qual foi o acidente de trabalho dele? Um táxi perdeu a direção, bateu no tapume, voou e atropelou ele dentro do canteiro de obras. Responsabilidade objetiva? Não, né? Risco específico da atividade. Se cair um tijolo na cabeça dele, o risco para aquela situação foi qualificado pela atividade normalmente desenvolvida pela empresa. Agora, de acidente de táxi, caiu um meteoro, aí não, né? Então, vejam, a gente tem que fechar o tipo. Isso aqui é uma obviedade. Se uma obviedade apareceu na norma, é porque a gente estava fazendo uma coisa errada. A gente tem que ter o meia-culpa sobre isso. Nós, como membros do Poder Judiciário. Terceiro inciso. Invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Aqui eu não concordo com o legislador. Olha só. Se eu já estabeleço que o meu método impõe a certificação da verdade, e essa certificação da verdade só pode ser individual, porque cada processo tem a sua prova produzida, cada vez que eu tomar uma decisão, ela vai estar resolvendo aquela única decisão. O que eles quiseram dizer, na verdade, aqui, pessoal, é que a gente não pode usar macro sem adaptar a macro ao caso real. E, infelizmente, às vezes acontece isso, especialmente para resolver preliminares processuais. Aí a gente está errado de novo. Se não, não. Ctrl+C, Ctrl+V, não pode mais. Está escrito ali. A gente tem que fazer uma ligação para o caso concreto. Que mais? Não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Está falando aquilo que a gente disse. O quarto elemento da aula. Concordo, está certíssimo. Isso é um absurdo. Já ouviram isso? Essa história de fundamentação exauriente vai impedir o Poder Judiciário. Acabou o Judiciário. Calma, pessoal. Sempre foi assim, artigo 93, não mudou nada. Não são todos os fundamentos, são os fundamentos que podem infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Ou seja, quando eu estabelecer naquela acumulação causal um imperativo absoluto, eu não preciso rebater os outros argumentos, porque eles não infirmam a minha conclusão inicial. Digamos que nesse nosso exemplo aqui, o juiz diga não só C1 igual a X, ele diz o seguinte, sempre que... Isso aqui é absoluto, tá? O resultado é X. Acabaram as teses de não 1, não 2, não 3, não 4, não 5. O que eu quero dizer com isso? Que quando a gente tem cumulação causal simples, a gente tem que conhecer todas. Agora, se na fundamentação a gente traz uma razão que, por ela mesma, torna prejudicado todos os demais argumentos da defesa, eu não preciso dizer que não. Num exemplo mais básico possível, eu digo o seguinte:
o autor trabalhava 10 horas, porque a testemunha disse isso. Logo tem direito às horas extras. Se eu digo que ele trabalhava 10, eu preciso dizer que ele não trabalhava 8? Como está dito na defesa? Não, 10, se é 10 não é 8. Está diretamente infirmada uma tese a partir da outra. Então, pessoal, eu não me assusto com essa ideia de fundamentação exauriente, não. Para mim, isso aqui é o conteúdo do artigo 93 da Constituição Federal, se eu sei o que é acumulação causal. Professor, mas na prática é muito difícil, numa petição com 26 pedidos, encontrar todas as causas de pedir de fato e de direito para resolver. De fato, concordo totalmente com vocês. Mas daí é um problema de escolha do legislador. Ele optou por deixar esse encargo para o juiz. Eu acho que ele devia ter feito diferente. Eu acho que ele devia ter colocado esse encargo na petição inicial e na contestação. Porque se a gente falou que o silogismo é a técnica que a gente aplica para a resolução do caso concreto, tese, antítese, síntese, desculpe, não é silogismo, o método dialético, tese, antítese, síntese é aquele que a gente utiliza no processo, eu não posso pensar que a síntese é mais complexa que a tese e a antítese. E é o que o legislador optou por fazer. Pena, o juiz não estava bem visto no momento processual do novo CPC. Estava mais para os advogados, joga a responsabilidade na nossa mão. Na do juiz e depois na do desembargador. E assim segue. Inciso 5 e inciso 6. Se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso se ajusta àqueles fundamentos. Deixar de seguir o enunciado de súmula sem demonstrar a existência de distinção ou superação do entendimento. Isso aqui está ligado a direito de precedentes. Eu não posso só dizer qual é a súmula. Aqui, de novo, errou o legislador. Errou porque ele pensou lá nas súmulas do STJ e do STF. Não pensou nas súmulas do TST. As súmulas do TST, várias delas têm ratio decidendi. Elas explicam a norma geral que basearam aquela decisão individual. E quando acontece isso, às vezes é mais do que suficiente citar a súmula assim. De acordo com a súmula tal, o resultado é esse. Acabou. Eu acho. As súmulas da justiça comum, elas não são tão complexas. Já viu súmula do STJ com inciso? São raras. Agora a nossa do TST tem N. A deixar de seguir enunciado de súmula jurisprudência sem demonstrar a existência. O que o inciso 6 está querendo dizer é o seguinte: quando a parte apresentar um precedente para você julgar contra, você tem que utilizar um método de decisão. Método esse que se dá pelo, primeira, distinção no caso do julgamento, que a gente chama de distinguishing, que é dizer que o caso que gerou aquele precedente não é o mesmo caso que está sendo agora julgado. E o segundo é superação do entendimento. Fazer o que a gente chama de overruling. A decisão do precedente que você está trazendo, ela está superada por motivos de direito, por motivos fáticos ou por mudança de entendimento dentro dos precedentes, dentro do próprio conceito de precedentes. É uma técnica que o legislador impôs ao juiz. Buscando o quê? Buscando, nesse caso, a aplicação da justiça formal. Ora, estou trazendo aqui um caso análogo. Se eu estou trazendo um caso análogo, eu quero que seja julgado igual. Justiça formal. Dar aos iguais o igual. Básico. Vejam, isso significa que as súmulas, as jurisprudências, os precedentes se tornaram se transformaram em norma? Não. A gente não está no sistema da common law, a gente está no sistema da civil law. Não é norma. Não é fonte formal do direito. Mas nós precisamos de um método de debate para resolver nessas situações, para não gerar o problema da ausência de justiça formal. Tá bom?
Parágrafo 2º diz o seguinte: no caso de colisão entre normas, vamos justificar o objeto e os critérios gerais de ponderação, enunciando as razões que autorizem a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão. O que isso significa? Que não pode fazer cachanga jurídica. Cachanga jurídica é o seguinte: faz um texto bonito, mas jogue princípios. Fale de princípio de ponderação. Faça um discurso politicamente correto. Escreva ali 1, 2 folhas sobre um monte de nada. E no final diz assim: logo defiro. E aí? No caso de colisão de normas, a gente tem que trazer razões. E essas razões, elas não são de ordem moral. Elas são de ordem, elas são razões de ordem atuarial, estatística. Elas entram em outras esferas do conhecimento para poder dizer que entre intimidade e propriedade, eu vou ficar com a intimidade e por isso eu vou deferir dano moral quando um empregado tem revista pessoal na saída da empresa. E aí, como é que eu faço essa opção de colisão de princípios fundamentais, propriedade e intimidade? Faço a partir de uma apresentação de uma razão. Razão essa que não está no direito. Qual? Câmera, amigo. Se você tem outro meio de garantir tua propriedade sem atacar a intimidade, use e não ofenda. Se você optou pelo mais barato, que é revistar o teu empregado na saída, paga a compensação por dano moral. Isso é uma razão de interferência de uma norma afastada. Tá? O parágrafo 3º é uma regra de interpretação. Que essa, de fato, é bem interessante, sempre baseado na boa-fé. Olha só, pessoal. A gente já sabe o que é o 489. A gente já pode caminhar para o momento final da aula. Isso aí tudo é aplicado ao processo de trabalho? Vamos ver. Como é que eu vejo isso? Primeiro, o processo do trabalho é um ramo autônomo do processo? Me parece que sim. Por quê? Um conjunto de regras próprias, princípios próprios. Se banco da faculdade tem aula de processo do trabalho. Enfim, hoje a gente pode pensar que é uma ciência autônoma. Tem princípios próprios. Quais princípios? Princípios muito importantes, como celeridade, simplicidade, oralidade, função social do processo do trabalho, o Mauro Schiavi fala. O Eduardo Oliveira Leite fala proteção, finalidade social, indisponibilidade, conciliação. São princípios próprios que não estão necessariamente no processo comum. Além disso, a gente tem que ver quais são os elementos da petição inicial trabalhista. Os elementos da petição inicial trabalhista são os mesmos elementos do processo civil, da petição inicial do processo civil? Não. A petição inicial trabalhista diz que precisa ter breve exposição dos fatos e pedido. Acabou. A petição inicial do processo comum diz apresentação do fato, do direito e pedido, sendo que o pedido tem que decorrer logicamente do objeto que está se colocando ali como mérito. Bem mais complexo. Eu tenho que trazer as regras de direito que aplicam, que eu quero que sejam aplicadas. No processo de trabalho, não. O processo de trabalho dá mihi factum dabutibius. Me dê os fatos que eu te darei o direito. O autor fala assim: não recebi aviso prévio, quero receber aviso prévio. O réu vem e diz o seguinte: ele pediu demissão. Chega a testemunha lá e traz elementos para uma rescisão indireta. O juiz pode declarar rescisão indireta. Isso não é decisão surpresa, porque está baseado a partir do fato do pedido que foi narrado inicialmente, e dizer o seguinte: o autor tem direito a aviso prévio porque houve rescisão indireta. Mas não se debateu isso.
No processo do trabalho não precisa trazer o elemento de fato, eu tenho que trazer o pedido, cumprir a parte que queria se defender, imaginar quais são as normas que podem gerar aquela consequência jurídica pretendida e se defender delas. A gente tem, no processo de trabalho, em vigor, 2 princípios muito importantes na petição inicial trabalhista. Simplicidade e os postulandi. Eu não preciso nem ser técnico para entrar com ação na Justiça do Trabalho. Eu posso ser parte. Não preciso ser advogado. Além disso, a segunda questão que é relevante a gente perceber é o seguinte. Artigo 832 da CLT. Está ali os elementos da decisão trabalhista. Tem regra própria. 852, inciso 1º da CLT. Procedimento sumaríssimo. Diz como é que é para fazer a sentença no procedimento sumaríssimo. E é bem diferente do que a gente falou até agora. Olha o que o 852, inciso 1º autoriza. Mencionará os elementos de convicção do juízo com resumo dos fatos, dispensado o relatório, dizendo que o juiz adotará em cada caso, a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum. Lembram que eu falei para vocês que justificação de segundo grau ela é secundária? No sumaríssimo, parágrafo 1º do 852, inciso 1 diz expressamente o contrário. Não. Primeiro, bem social. Primeiro, decisão mais justa e equânime. Vamos buscar os fins sociais da lei. Depois, a gente se preocupa com a lei em sentido estrito. Isso demonstra uma antinomia muito evidente com o que a gente está vendo ali. Se eu vou buscar justiça, padrão de justiça, para que eu vou fazer distinguishing e overruling? Como é que eu vou fazer distinguishing e overruling se o autor não é advogado? Ele não me provoca isso. Quando é que a aplicação do processo do trabalho, quando é que há aplicação no processo do trabalho das normas processuais vigentes? Artigo 769 da CLT. Quando houver compatibilidade e omissão. Tem omissão? Acabei de dizer que não. Tem compatibilidade? A gente viu os princípios. Também não. Há uma norma, inclusive, do sumaríssimo, que é absolutamente antinômica, não sei se pode falar assim, é uma antinomia absoluta entre a autorização de julgamento no segundo grau dos processos sumaríssimos que não precisam de acórdão com a questão de invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Ora, se a decisão de primeiro grau é outra decisão, simplesmente invocá-la para manter está absolutamente em sentido contrário. E há expressa previsão no processo de trabalho para que isso se faça. Concluindo, pessoal, a argumentação jurídica é algo que, infelizmente, a gente não estuda no banco das faculdades. Deveria fazê-lo. Fora do Brasil, as pessoas se estuda debate, por exemplo, desde o primeiro grau, segundo grau. Aqui não. Aqui a gente não aprende a argumentar. A argumentação jurídica, ela, como matéria, deveria nos permitir aferir a força, a razoabilidade, a fraqueza de cada uma das fundamentações que a gente enxerga na petição inicial e na contestação. E, com isso, escolher os melhores e os piores argumentos para cada caso concreto. Porque a gente não tem, infelizmente, meios de dizer o que é certo e o que é errado no direito. A gente escolhe o melhor e o pior, mas não o certo e o errado. E com isso, buscar dar maior atenção ao Estado de Direito e às garantias individuais do jurisdicionado, para que ele conte com previsibilidade. Infelizmente, hoje a gente não faz assim. O legislador infraconstitucional, assustado com essa situação, preocupado com essa situação, enfiou os parágrafos do 489 no novo CPC e impôs ao juiz que faça todo esse procedimento. Procedimento esse que devia ser feito desde a faculdade.
para que o advogado na petição inicial fizesse a colocação correta da fundamentação que ele pretende, na contestação da mesma forma, sem Ctrl+C, Ctrl+V, sem fundamentação, sem, por exemplo, o que eu já vi há um tempo atrás lá, num processo que eu julguei, de um pedido de compensação de peixe num processo do McDonald's. Eu quero que se compense as barbatanas de tubarão recebidas pelo autor no período X com o crédito. Pô, mas a defesa é do McDonald's. Eu não sabia que tinha McShark. Enfim. Isso se faz, vocês sabem. E não há responsabilização por isso. E isso para mim é muito sério. Eu estava conversando agora num grupo com uns alunos que é mais barato jogar na Justiça do Trabalho do que na Mega Sena. É mais barato. Na Mega Sena custa R$1. Ou R$2, não sei, não jogo. Enfim. Então essa falta de compromisso com a fundamentação, ela se fez atacada pelo legislador no topo da pirâmide, quando deveria ter sido atacada na pirâmide inteira. E se não desse na pirâmide inteira, na base. Mas enfim, foi feito assim. O 489 se aplica a nós? Não se aplica a nós. Mas isso significa então que a nossa fundamentação tem que ser absolutamente diferente do que o 489 estabelece? De forma alguma. A qualquer magistrado se aplica o artigo 93 da Constituição Federal. E muito do 489, a gente falou nisso rapidamente, infelizmente por conta do tempo, mas tá aqui no inciso 1, tá aqui no inciso 2, aqui no inciso 3, no inciso 4. Essa questão do inciso 5 e 6, não posso dizer que sim, por causa da simplicidade. Mas no caso do parágrafo 2º também nos atinge, porque ele nada mais é do que um reflexo do artigo 93 da Constituição Federal. Se eu sei o que existe cumulação causal, eu sei que eu tenho que enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo. E isso se aplica a nós, não pelo 489, mas pelo 93. É essa a conclusão que eu chego. Espero que vocês concordem com ela, porque aí na próxima hora a gente pode falar sobre o desenho. Se não, aí a gente debate. Tá abertas as palavras a vocês. Espero que vocês tenham gostado da conversa e é isso por hoje.